Nesse vídeo, o nosso grupo abordará a anatomia da folha, tentando fazer um resumo sobre os pontos mais importantes que precisamos saber sobre esse órgão vegetativo das plantas. As folhas são originadas no ápice caulinar através de divisões periclinais nas camadas superficiais, na protoderme e no meristema fundamental, que formam projeções chamadas de primórdios foliares. As células que constituem o primórdio foliar empreendem divisões sucessivas que conduzem ao seu crescimento e ainda, relativamente cedo, começa a diferenciar-se em um feixe de procâmbio até originar a nervura principal. Os primeiros elementos de protofloema e protoxilema se diferenciam, organizando-se naquela que será a nervura principal e então começa a ser revelado o esboço foliar. As folhas têm um crescimento limitado e se desenvolvem através de vários meristemas. A ocupação do ambiente terrestre estava diretamente associada à evolução de estruturas para obtenção de água e minimização da perda desta. A estratégia evolutiva das plantas consiste em uma raiz que ancora a planta ao solo e coleta a água necessária para a manutenção do corpo da mesma e para a fotossíntese, enquanto o caule serve de suporte para os principais órgãos fotossintetizantes, as folhas. No que diz respeito à realização da atividade fotossintética, foram desenvolvidos, primeiramente, pequenos apêndices e só mais tarde, verdadeiramente folhas, micrófilas e depois macrófilas. Diante disso, uma corrente contínua de água se move para a parte superior da planta a partir das raízes, depois pelo caule e pelas folhas, sendo então eliminada como vapor d'água. A epiderme, camada mais externa de células que reveste todas as porções aéreas da planta diretamente envolvidas na fotossíntese, é recoberta por uma cutícula que é provida de cera e retarda a perda de água. Contudo, a cutícula também tende a prevenir as trocas de gases entre a planta e o ar circundante, as quais são necessárias tanto para a fotossíntese quanto para a respiração. A solução para esse dilema é encontrada nos estômatos, cada qual constituído de um par de células epidérmicas especializadas, chamadas células-guarda, com uma pequena abertura entre elas. Os estômatos abrem-se e fecham-se em resposta a sinais ambientais e fisiológicos, ajudando assim a planta a manter o balanço entre a perda de água e suas necessidades de oxigênio e gás carbônico. A ontogênese diz respeito à origem e ao desenvolvimento de um organismo. No caso das folhas, elas têm origem a partir das divisões periclinais nas camadas superficiais, perto do meristema caulinar, que resultam na formação de pequenas protuberâncias, sendo, portanto, de origem exógena. Alguns meristemas funcionam simultâneo ou sequencialmente nos primórdios foliares das angiospermas, para que, assim, ocorra o crescimento da folha. Esses meristemas são nomeados topograficamente como apical, marginal e intercalar. O meristema apical é o primeiro a atuar no crescimento da folha, que começa em um local determinado da gema caulinar, quando uma célula apical e outra subapical se dividem. Essas divisões vão originar o crescimento ascendente do primórdio. Em pteridófitas, além de existir uma célula apical piramidal distinta, o crescimento apical é prolongado. Já nas angiospermas, o meristema apical tem atividade de relativa curta duração, sendo substituído rapidamente pelos meristemas intercalar e marginal, que determinam a forma e o tamanho da folha. O meristema marginal consiste de uma série de iniciais marginais, uma de iniciais submarginais e as derivadas. As células iniciais marginais se dividem anticlinalmente, produzindo a protoderme, enquanto as submarginais se dividem alternadamente, em dois planos: anticlinal, que resulta na formação da camada daxial e abaxial do mesófilo, e periclinal, que origina a camada mediana. Numa segunda etapa, as iniciais submarginais se dividem apenas de forma anticlinal, e a camada mediana é constituída de derivadas da daxial e abaxial. Parte do crescimento intercalar ocorre a partir do meristema laminar. Suas células se dividem anticlinalmente e nas regiões de diferenciação do sistema vascular também periclinalmente, originando o procâmbio, que posteriormente irá originar o tecido vascular. As partes fundamentais que compõem as folhas são o limbo, que é a parte laminar e bilateral, que é comumente conhecido como folha, o pecíolo, que é a haste que sustenta o limbo, e a bainha ou estípulas. A bainha é uma parte alongada do pecíolo que abraça o caule, já as estípulas são apêndices que geralmente apresentam-se em pares ao lado de cada base foliar. Quando uma folha apresenta todas essas partes, ela é dita como completa e será aquela que iremos abordar nessa aula. Porém, existem as folhas incompletas que podem deixar de apresentar alguma dessas partes.
As folhas podem ser simples ou compostas. As folhas simples são aquelas com limbo inteiro sem divisões, enquanto as folhas compostas são aquelas com limbo dividido em folíolos. Para realizar esse tipo de classificação, é importante procurar no vegetal analisado as gemas axilares. Quando o limbo é dividido em folíolos, a folha é dita composta e pode ser classificada de acordo com o número de folíolos que possui. Então, elas podem ser classificadas como unifoliolada, bifoliolada, trifoliolada, que apresentam 1, 2 e 3 folíolos, respectivamente. Classificação quanto à divisão dos folíolos. Podem ser pennadas, em que os folíolos apresentam-se nos dois lados do pecíolo ao longo de toda a sua extensão, e ainda dentro dessa classificação pode ser do subtipo paripinnada, quando ao final é observado um par de folíolos, ou imparipinnada, quando ao final é visto um ou três folíolos. As folhas palmadas ou digitadas possuem 3 ou mais folíolos saindo do ápice do pecíolo, normalmente lembram a forma de uma mão. Por fim, as folhas recompostas referem-se às folhas com folíolos compostos, podendo ser bipinnadas, tripinnadas e assim por diante. As folhas também podem ser classificadas em relação ao tipo de inervação que possuem. As nervuras são referentes à disposição dos vasos do sistema de vascularização das folhas. As folhas uninérveas são aquelas que possuem apenas uma nervura central. As folhas paralelinérveas apresentam nervuras secundárias paralelas à nervura central. Nas folhas peninérveas, as nervuras secundárias saem da nervura central ao longo de toda a sua extensão. Já nas folhas palminérveas, as nervuras secundárias saem de um mesmo ponto da nervura central e em diversas direções. As folhas curvinérveas apresentam as nervuras secundárias em forma de curva. Por fim, nas folhas peutinérveas, todas as nervuras saem do ponto do limbo, onde insere-se o pecíolo. Outra classificação possível para as folhas utiliza a consistência do limbo como referência. Assim, as folhas carnosas ou suculentas são aquelas ricas em sucos que geralmente são reservas d'água. As folhas membranáceas possuem consistência flexível e sutil, lembrando a consistência de membranas como as folhas da laranjeira. As folhas herbáceas possuem consistência de erva, enquanto as coriáceas possuem consistência que lembra couro, como a folha do abacateiro. Quanto à superfície do limbo, as folhas podem ser separadas em glabras, que não possuem pelos, pilosas, que possuem pelos, lisas e rugosas, que apresentam rugas. A filotaxia das folhas é o modo que elas se dispõem no caule. Pode ser espiralado ou helicoidal, com uma folha em cada nó, formando um aspecto de espiral. Dístico, com uma folha em cada nó, em duas séries opostas. Opostas, apresentando duas folhas em cada nó. Decussada, em que cada par de folhas está em ângulo reto em relação ao anterior, e por fim verticilada, apresentando 3 ou mais folhas em cada nó. Sobre a anatomia, é importante perceber que as diferenças na estrutura da raiz, do caule e da folha de uma planta se dão na distribuição relativa dos tecidos vascular e fundamental. Anatomicamente, a disposição compacta das células, a presença de cutícula e estômatos são algumas das principais características da epiderme foliar, que se relacionam diretamente com a função deste órgão vegetativo, a realização de fotossíntese e respiração. O número de camadas que formam a epiderme pode variar de uni a multisseriada. A forma das células, suas estruturas, o arranjo dos estômatos, a morfologia e arranjo dos tricomas, a ocorrência de células especializadas também podem variar bastante na epiderme foliar. Já o mesófilo é o tecido fundamental que reveste a maior parte do limbo foliar. Ele compreende todos os tecidos situados entre a epiderme e o sistema vascular da folha. É caracterizado pela abundância de cloroplastos e um sistema grande de espaços intercelulares. Pode ser relativamente homogêneo ou diferenciado em parênquima palissádico e esponjoso. Aqui nós podemos perceber a diferença do parênquima esponjoso para o palissádico. O esponjoso, que também é conhecido como lacunoso, apresenta diferentes formatos celulares, muitas vezes são irregulares, providos de projeções que se estendem de uma célula a outra. Já o palissádico apresenta uma continuidade, ou seja, o contato com outras células, predominantemente perpendicular à superfície da folha. Pode estar organizado em uma ou mais camadas, e suas células são alongadas e mais densamente agrupadas do que o parênquima lacunoso. A estrutura frouxa do mesófilo é responsável pela existência de uma grande superfície celular em contato com o ar existente no interior das folhas, que muitas vezes excede o contato da epiderme com o ar externo.
Plantas de habitat mesofítico, ou seja, regiões com grande disponibilidade de água, apresentam paliçadas geralmente localizadas na face adaxial, ou seja, superior, e parênquima lacunoso na face abaxial, ou seja, inferior. Essa organização do mesófilo confere o nome às folhas dorsiventrais ou bifaciais. No caso das xerófitas, o mesófilo frequentemente é composto por parênquima palissádico em ambas as faces da folha, recebendo o nome de isobilateral ou isolateral. Quando não se distinguem dois tipos de parênquima, tem-se uma folha com mesófilo uniforme ou homogêneo. O sistema vascular das monocotiledôneas, assim como em eudicotiledôneas e gimnospermas em estrutura primária, é formado exclusivamente de xilema e floema primários. Em eudicotiledôneas, principalmente no pecíolo e nas nervuras medianas, e em gimnospermas, o câmbio instala-se formando tecidos secundários. Em gimnospermas em geral, as terminações vasculares são formadas por traqueídeos curtos e elementos de tubo privado estreitos, com células companheiras mais largas. A bainha do feixe, acompanhada ou não de um periciclo parênquimático, envolve as terminações, isolando o floema e o xilema do contato com o ar existente nos espaços intercelulares. A estrutura da folha também difere nas mesófitas de acordo com a intensidade de luz que recebem, resultando nas chamadas folhas de sol e folhas de sombra, em uma mesma espécie. Folhas de sol são usualmente mais espessas e diferenciadas do que as folhas de sombra. Numa mesma árvore, foram encontradas folhas consideravelmente modificadas de acordo com a quantidade de sombra. É importante lembrar que as modificações ocorrem de maneira irreversível já no primórdio da gema. Suas principais diferenças são que as folhas de sombra são maiores em área e menos espessas que as folhas de sol. Folhas de sombra possuem mais clorofila que as folhas de sol por unidade de massa. Folhas de sombra têm menos proteínas, incluindo a rubisco, nos cloroplastos que as folhas de sol. E folhas de sombra têm uma maior quantidade de complexos coletores de luz, que permite absorver e utilizar praticamente toda a luz que atinge a folha. De acordo com a disponibilidade de água no ambiente, as plantas se classificam de 3 maneiras: xerófitas, ambientes secos com pouca disponibilidade de água; mesófitas, considerável suprimento hídrico no solo e umidade relativa alta; e hidrófitas, grande suprimento hídrico, parcialmente ou totalmente submersas na água. Na maioria das vezes, são as folhas que evidenciam as adaptações da planta para viver em determinado ambiente, sendo assim o órgão que melhor reflete as adaptações adquiridas por uma planta para sobreviver. As plantas xerófitas são caracterizadas por viver em ambientes secos, com uma grande deficiência hídrica. Dessa forma, elas desenvolvem adaptações morfológicas e anatômicas para sobreviverem. No Brasil, essas plantas são bem exemplificadas no semiárido nordestino. As folhas dessas plantas são denominadas xeromorfas, com tamanhos pequenos e muitas vezes modificados em espinhos para reduzir a perda de água por evaporação. Em grande parte dessas plantas, a fotossíntese é feita pelo metabolismo ácido das crassuláceas, CAM, caracterizado pela captura de gás carbônico durante a noite. Em relação à anatomia da folha das plantas xerófitas, observa-se as células da epiderme com cutícula bem desenvolvida e as paredes espessas. Os estômatos, estruturas presentes na epiderme vegetal que garantem as trocas gasosas, são protegidos por criptas, invaginações na epiderme abaxial das folhas ou sulcos da folha, e estão localizados na epiderme inferior. Em relação aos tecidos, o parênquima clorofiliano palissádico é maior do que o parênquima lacunoso, ou existe apenas o palissádico, uma vez que a intensa iluminação, junto à deficiência de água, leva à formação de mais parênquima palissádico. Além disso, ocorre a presença de um parênquima aquífero, o qual ajuda a planta a manter mais resistência à falta de água, uma vez que é responsável pelo armazenamento hídrico. Ainda apresenta um grande número de tricomas tectores, com um papel importante na redução da perda de água pela transpiração e também para isolar o mesófilo do calor ou luz excessiva. As paredes das células epidérmicas e subepidérmicas são quase sempre lignificadas, ou seja, com a presença de lignina. Uma das folhas de plantas xerófitas conhecidas são as suculentas, aquelas com tecidos especializados para o armazenamento de água e por isso são comuns em habitats xéricos. A suculência também é uma característica bem marcante das plantas halófitas, aquelas que são tolerantes à salinidade. Alguns exemplos de suculentas são os cactos, as euforbiáceas e o agave ou piteira. Estudos apontam
que o grau de suculência é diretamente relacionado com a salinidade e disponibilidade de água no solo. Sendo assim, aquelas que localizam-se em solos com baixa quantidade de água disponível e alta salinidade apresentam maior grau de suculência. O tecido especializado das folhas suculentas para armazenamento de água denomina-se parênquima aquífero, como retratado na figura 1, onde ocorre a representação anatômica da folha de Phormium tenax, com o citoplasma semelhante a uma parede fina, as células parenquimáticas grandes, presença de vacúolos e ausência de cloroplastos. Contudo, na segunda imagem, observa-se uma folha de peperômia, em que as células que armazenam água são formadas por divisões periclinais do protoderme e encontram-se na epiderme multistratificada, apontada pelo quadrado vermelho. Sendo assim, mesmo que essas células sejam responsáveis pelo armazenamento de água, por se encontrarem na epiderme, não pode-se considerar um parênquima aquífero. As plantas mesófitas são caracterizadas por viver em ambientes intermediários, isto é, as plantas que assumem esta designação vivem em um ambiente que não pode ter demasiada quantidade de água, mas ao mesmo tempo também não sobrevivem em ambientes com pouca quantidade. Os estômatos dessas plantas geralmente são encontrados nas duas faces da epiderme, o que caracteriza essas folhas como anfiestomáticas. A epiderme das folhas é bastante simples, com a presença de estômatos que se regulam pela quantidade de água e pela transpiração, ou seja, excesso de água, estômatos se abrem e com pouca água, estômatos se fecham. Já as folhas são chamadas de mesomorfas. A anatomia da folha de plantas mesófitas é caracterizada pela presença de folhas dorsiventrais, ou seja, com parênquima clorofiliano diferenciado em palissádico e esponjoso ou lacunoso, estando o parênquima palissádico sob a epiderme adaxial superior e o parênquima lacunoso na fase abaxial inferior da folha. A epiderme das folhas é bastante delgada e no mesófilo o parênquima lacunoso é bastante frouxo, com pequenos tecidos de sustentação. Por último, as chamadas plantas hidrófitas são caracterizadas por viver em ambientes com grande disponibilidade de água, apresentando modificações anatômicas e morfológicas para se adaptarem a esse ambiente. Os estômatos estão na parte adaxial, superior da folha, e por isso são classificadas como epiestomáticas. As folhas de plantas hidrófitas são chamadas de hidromorfas, e na epiderme abaxial de algumas espécies de folhas flutuantes ocorrem estruturas chamadas hidropótios, os quais absorvem e secretam água e sais minerais em folhas de plantas aquáticas. As folhas de hidrófitas apresentam epiderme clorofiliada com paredes delgadas e parênquima palissádico e lacunoso pouco diferenciado. Além disso, ocorre a presença de aerênquima, tecido apontado na imagem, que em muitas espécies auxilia na flutuação na água. O fato das paredes da epiderme serem delgadas é em virtude da participação no processo de absorção de água e nutrientes. Ainda é importante citar que essas folhas possuem feixes vasculares mais reduzidos e em plantas submersas a ausência de estômatos. Um importante fator que aumenta a eficiência fotossintética é a ampliação de um sistema de espaços intercelulares no mesófilo, já que facilita as trocas gasosas. Devido ao arranjo das células no mesófilo, grande superfície das células ficam expostas e entram em contato com o ar presente nos espaços intercelulares. As células do tecido esponjoso variam muito na forma, podendo ser isodiamétricas ou alongadas em direção paralela à superfície da folha e muitas vezes apresentar projeções braxiformes. No mesófilo, geralmente em camadas subepidérmicas, encontram-se também cordões de fibroesclerídeos nas monocotiledôneas e nas dicotiledôneas que apresentam a fotossíntese C4. Em geral, as células do mesófilo dispõem-se de maneira radiada em torno da endoderme, constituindo uma coroa, daí o nome de anatomia crunch. Nas plantas com fotossíntese em C4, as nervuras são rodeadas por bainhas perivasculares fotossintéticas, que por sua vez são rodeadas por células fotossintéticas do mesófilo. A fotossíntese em C4 ocorre em muitas espécies e fixa o CO2 em ácidos tetracarboxílicos nas células do mesófilo. Estes ácidos são translocados para as células da bainha perivascular, onde são convertidos em CO2 em ácidos tricarboxílicos que regressam ao mesófilo para aceitar outras moléculas de CO2. Entretanto, o CO2 é fixado no ciclo de Calvin nas células de bainha perivascular. Este bombeamento do CO2 para as células da bainha elimina
a fotorrespiração, o que torna as plantas C4 mais eficientes do que as plantas C3 em condições quentes e secas. Na epiderme superior, notam-se células buliformes e na epiderme inferior sobressai um complexo estomático. São menos variáveis em estruturas do que as de angiospermas. As folhas, da maioria dos casos, são sempre verdes e têm caracteres xeromorfos, como já se viu que permitem às plantas resistir ao estresse provocado pelo frio. Em pinos, as folhas lineares agrupam-se em ramos muito curtos chamados braquiblastos. De acordo com o número das folhas agrupadas, a seção destas será diferente. Em geral, as folhas de gimnospermas são uninérveas, como em pinos e cicas. Em Zâmia, no entanto, observam-se nervuras praticamente paralelas. Embora lembre uma folha de monocotiledônia, o protoxilema fica em frente ao floema, como em cicas. Em pinos, a epiderme é formada por células de paredes muito espessadas, lignificadas, cobertas por cutículas espessas. Os estomatos distribuem-se em fileiras pelas 3 faces da folha e se apresentam em nível inferior às demais células da epiderme. Uma hipoderme, de células esclerificadas ou não, localiza-se sobre a epiderme, exceto abaixo dos estomatos. O mesófilo é formado por parênquima clorofiliano, cujas células apresentam invaginações das paredes, mesófilo plicado. Neste mesófilo, há duetos resiníferos. A camada mais interna do mesófilo constitui a endoderme, com as estrias de Caspari, como em pinos, ou com a parede interna espessada, como em cicas. Em pinos, o sistema vascular apresenta 2 cordões de xilema e floema, em torno dos quais está situado o tecido de transfusão, que se origina em parte do procâmbio e em parte do periciclo. No sistema vascular de gimnospermas ocorre também crescimento secundário, embora este possa não ser muito pronunciado. O tecido de transfusão é constituído por traqueides de transfusão e parênquima. Essas traqueides em pinos são curtas e perpendiculares à endoderme, por meio da qual se dá toda a movimentação da água do sistema vascular para o mesófilo e vice-versa. Em cicadales e podocarpos, essas traqueides são paralelas aos elementos vasculares e situam-se exclusivamente nos flancos do sistema vascular. Nestes 2 gêneros, verifica-se também uma extensão do tecido de transfusão para o mesófilo, na região mediana, constituindo o chamado tecido de transfusão acessórios. Em angiospermas, foi observada a presença de traqueides de transfusão unicamente na família Velociaceae. As traqueides em Velocia cândida são exclusivas do sistema vascular das folhas, como em gimnospermas, e só aparecem quando o traço alcança a endoderme do caule. As células vegetais são capazes de produzir numerosas substâncias. O processo de separação dessas substâncias do protoplasto, ou seja, das células vivas, é conhecido como secreção. Existem diversas estruturas secretoras, como as apontadas aqui nos slides: tricomas, emergências, coléteres, cavidades, ductos e tantos outros. As substâncias produzidas por essas estruturas podem desempenhar papel fisiológico, como é o caso das enzimas e de hormônios, mas também podem ser fruto do metabolismo de desassimilação, portanto não serão mais utilizadas pela planta, como no caso das resinas e de vários cristais. Muitas substâncias secretadas ainda não têm papel conhecido. Aqui nós veremos algumas estruturas especializadas, mas o processo de secreção deve ser entendido como parte do metabolismo normal de todas as células vivas, visto que o processo, como a mobilização de enzimas envolvidas na síntese e na quebra de componentes celulares, pode ser considerado uma forma de secreção. Os coléteres são um tipo de estrutura secretora presente em diversas famílias de angiospermas, como Rubiácea, Turnerácea, Mircenácea e Apocinácea. Essa estrutura é comum em gemas e folhas jovens. A sua secreção é de natureza mucilaginosa ou resinosa e insolúvel em água. É provável que a função dessa secreção seja fornecer uma cobertura protetora para as gemas dormentes, proteger o meristema e as folhas jovens de diferenciação e as suas estípulas. Quando a gema se desenvolve e as folhas se expandem, os coléteres comumente secam e caem. Uma forma comum de liberação dessa secreção é por meio do acúmulo da mesma abaixo da cutícula, que em um determinado momento fica tão cheia que se rompe, liberando a mucilagem ou resina. Os coléteres podem ser tricomas ou emergências. No exemplo apontado no slide, o tecido interno é parenquimático, com células alongadas acompanhando o comprimento da glândula. O tecido externo constitui uma epiderme empalhiçada, com células muito altas, estreitas e justapostas.
Hidatórios são estruturas secretoras encontradas em projeções, como dentes e crenas, localizadas nas margens e ápice da folha. Essas estruturas secretam um líquido de composição variável, que pode conter desde água pura até soluções diluídas de solutos orgânicos e inorgânicos, chamados íons. O processo de secreção de líquido por essa estrutura é chamado gutação. O processo de gutação é extremamente importante para as plantas, pois impede que a pressão no interior do xilema faça com que a água saia e ocupe o espaço intercelular nos tecidos. Também é importante frisar que a eliminação de água permite que haja um fluxo de soluto pelas plantas. Anatomicamente, os hidatórios são caracterizados pela presença de bainha do feixe aberta, elementos de condução filemáticos, o epitema, constituído por células parenquimáticas de parede fina, e poros aquíferos, semelhantes a estômatos modificados. A fonte do exudato é proveniente do xilema, sendo representada por traqueídeos terminais dos feixes vasculares. O processo de liberação do líquido se inicia com os traqueídeos terminais, que liberam a solução nos espaços intercelulares do epitema. Neste sítio, a partir das presenças das células de transferência, ocorre a captação seletiva de íons, possibilitando a nutrição mineral das folhas. Após esse processo, o exudato é liberado para fora da planta através dos poros aquíferos. A quantidade de líquido secretado varia em relação à espécie, e essas estruturas ocorrem principalmente em plantas localizadas em regiões de clima tropical. A imagem, adquirida em artigo científico, mostra hidatórios em estruturas chamadas dentes. Em pesquisas recentes, foram estudados os efeitos da gutação, evidenciando que o hidatório desempenha outras funções, além de eliminar o excedente aquoso da folha. Nesses estudos, foi revelado que o exudato da gutação pode conter compostos como alcaloides, que atuam na defesa contra predadores, parasitas e plantas competidoras. As glândulas de sal são estruturas encontradas normalmente em halófitas, plantas que crescem em ambiente salino. Estão presentes em pelo menos 11 famílias de eudicotiledôneas e em uma família de monocotiledôneas. Elas são responsáveis por secretar o excesso de sal, na forma de solução salina, evitando o acúmulo prejudicial de minerais no vegetal. A secreção de íons por essas glândulas é o mecanismo melhor conhecido para a regulação do conteúdo de sal da parte aérea das plantas. No que se refere à composição salina secretada, ela irá depender da composição do ambiente radicular. Pode-se encontrar íons como magnésio e potássio, além de sódio e cloreto. Não há uma clara distinção entre essas glândulas e os hidatórios, pois os fluidos secretados por eles frequentemente também contêm sais. Mas, ao contrário dos hidatórios, não existe conexão direta entre as glândulas de sal e os feixes vasculares. A folha se separa normalmente do caule em um processo de abscisão, precedido por certas mudanças químicas e estruturais próximas à base do pecíolo. Essas mudanças vão resultar na formação de uma zona de abscisão. Na imagem ao lado, é possível observar a zona de abscisão em sua fase de formação inicial. Nas angiospermas lenhosas, é possível observar duas camadas. A camada de separação é constituída por células curtas com espessamentos de parede pouco desenvolvidos que as tornam estruturalmente fracas. Antes da abscisão, certos íons e moléculas reutilizáveis retornam ao caule, entre eles os íons magnésio, aminoácidos derivados de proteínas e açúcares. Depois, as enzimas quebram as paredes celulares na camada de separação. Além disso, divisões celulares podem preceder a separação real. Se ocorrem divisões celulares, as paredes celulares recém-formadas são as mais afetadas pelo fenômeno de degradação. Já a camada de proteção forma-se por células suberizadas abaixo da camada de separação, isolando a folha do corpo principal da planta antes que ela caia. Na imagem, é possível observar uma seção longitudinal da base do pecíolo, mostrando as células da camada de separação e da camada de proteção, que constituem a zona de abscisão. A separação da folha ao longo da camada de abscisão pode ser causada por três tipos de fenômenos de desintegração. No primeiro, vai ocorrer a dissolução apenas da lamela média. No segundo, além da lamela, vai haver também a dissolução de parte ou toda a parede primária. E no terceiro tipo, ocorre a dissolução integral das células. Nos dois primeiros casos, a folha ainda ficaria presa ao ramo pelos feixes condutores, bastando a ação do vento ou de outros fatores mecânicos para provocarem sua queda.